Tópico 2, o caráter moldado pelo Espírito. Quando aceitamos Jesus e experimentamos um novo nascimento, nosso caráter passa por uma transformação. O Espírito Santo trabalha em nós a fim de que sejamos semelhantes a Jesus. Mas para que essa transformação aconteça, precisamos nos submeter inteiramente a Deus. Se quisermos uma vida espiritual frutífera, precisamos dar a oportunidade ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nossas vidas, produzindo o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Não adianta apenas dizer que é crente, é preciso evidenciar o nosso caráter cristão mediante as nossas ações. Mateus 5:16. Muitos se dizem crentes, mas suas ações demonstram que nunca tiveram um encontro real com o Salvador. Muitos estão na igreja, mas ainda não foram realmente transformados por Jesus, pois quem está em Cristo é uma nova criatura e, como tal, procura andar em novidade de vida, pois já se despiu do velho homem da natureza adâmica. 2 Coríntios 5:17. Crentes que vivem causando escândalos, divisões, rebeldias, jamais experimentaram o novo nascimento. Então, olha aí, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ter o quê? Um novo caráter. Então, é impresso em nós esse caráter de Cristo. Por isso que o novo convertido, a gente nota logo a mudança é radical. Veja bem, eu antes de aceitar Jesus, eu fumava o dia inteiro, bebia cachaça, né? Bebia para cair, muitas vezes bebi para cair. Gostava de rock, eu ouvia rock em toda altura, todo mundo tinha que ouvir o que eu estava ouvindo. Usava cabelo comprido, barba, só camiseta colorida, calça jeans, usava só tênis. Gostava de piadas, falava mal dos crentes o dia inteiro. Olha só. Então isso, quando eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mudou tudo. A ponto de quando eu cheguei onde eu trabalhava, as pessoas diziam, isso não é mais ele. Mudou tudo. É uma mudança radical. Eu peguei aqui todos aqueles discos de rock, quebrei um por um, joguei fora, fiz a barba, botei o cabelo, botei uma roupa de crente, né? Mudou tudo. As palavras mudaram, o jeito, tudo mudou. Aquelas coisas que eu gostava antes, né? Adultério, prostituição, essas coisas, mudou tudo. Então é um caráter novo, é assim que acontece. O novo convertido, ele é transformado. As pessoas olham e veem, é outra pessoa, mudou essa pessoa completamente. Então as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O que você quer agora? Eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus, eu li a Bíblia todinha em 3 meses. Esse é o amor, né? É o desejo de conhecer. Então o Espírito Santo tem livre acesso, domina, olha só, está no controle. Então a sua vida cristã, você vai lendo a Bíblia, vai orando, vai jejuando, e aí você vai se tornando mais amigo, mais íntimo do Espírito Santo, e ele vai trazendo a você aquelas coisas que ele quer. Ele quer te usar para abençoar as pessoas, para as pessoas serem salvas. Então você logo vai ser batizado com o Espírito Santo, porque Jesus quer te batizar. Você está em comunhão com Ele. Você está próximo dele, está lendo a Bíblia todo dia, querendo conhecer mais de Jesus. O Espírito Santo vai lhe dar um dom, porque você está em comunhão com Ele, está orando todo dia, conversando com Ele todo dia, intimidade com Ele. Então Ele confia a você um dom para ajudar as pessoas. E assim, Ele vai te usando cada dia mais. Então você deve estar sempre dando mais espaço, sempre mais intimidade com Jesus, com o Espírito Santo. Você vai conhecendo mais a Deus, vai conhecendo Deus como Pai, cheio de amor, de misericórdia, e vai conhecendo o plano de Deus na salvação das pessoas, e você vai sendo servo, então, de Deus para fazer a sua obra. Então, se nós formos olhar para os outros, nós vamos ver que a grande maioria não está vivendo aquele primeiro amor, já se corrompeu. Agora nós devemos olhar também para nós e vermos que nós ainda precisamos melhorar muito. Então as nossas atitudes, principalmente em relação ao que? A igreja, a comunhão com os outros, você vai ver que sempre vai haver um problema. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais fica difícil para você viver no meio das pessoas
que estão comprometidas com o mundo. Mas você tem que conviver com essas pessoas. Você tem que ser exemplo para essas pessoas. Você precisa ajudar essas pessoas a saírem disso e voltarem-se para Deus, a darem mais tempo para Deus. Então é uma luta constante. Então nós temos que conviver. Não tem como nós vivemos no mundo sem comunhão com as pessoas. Porque Deus quer salvar essas pessoas, quer restaurar essas pessoas. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Esse é o motivo pelo qual nós somos usados por Deus. Olha só, nós somos o quê? Canais de Deus na terra. Se fosse só para ser salvo, o dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a gente morria e ia embora para o céu. Pronto, está salvo. Mas por que nós estamos aqui ainda? Porque Deus quer o quê? Salvar as pessoas e quer usar aqueles que se aproximam dele, que deixam que ele o use. Então nós devemos ser esse instrumento de Deus para a salvação das pessoas. No tópico 3 nós temos ali ataques ao caráter. Em sua vida cristã você terá que lutar com 3 inimigos que farão de tudo para macular o seu caráter: a carne, o diabo e o mundo. Muitos acabam sendo vencidos por eles. Para enfrentar e vencer esses inimigos é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai. É necessário orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Sem a leitura da Bíblia, a oração e o jejum, não conseguiremos vencer e ter uma vida frutífera. Então, olha bem, se a Bíblia diz que a semente de trigo caída na terra, se não morrer, ficará só, mas se morrer, dá muito fruto. Assim também somos nós, crentes. Para nós produzirmos para o reino de Deus, nós temos que morrer a nossa natureza velha, a nossa natureza pecaminosa. Olha só. A cada dia, Paulo dizia, a cada dia eu morro. Olha aí. Então está lutando e vencendo o quê? Os desejos da carne. Os desejos que vêm principalmente através do corpo. Então nós temos que vencer. Agora não existe só os desejos do corpo, existem os desejos da alma, existem os desejos do espírito. O espírito deseja as coisas que não se vê. E o reino de Satanás está aí. Atrai as pessoas. Existem também os desejos da alma. A alma quer conhecer, muitas vezes quer conhecer coisas que não condizem com o reino de Deus. E o corpo deseja as coisas que agradam a ele, que muitas vezes são desejos pecaminosos. Então a luta é aí, por isso que a Bíblia diz conservar irrepreensível o quê? O corpo, a alma e o espírito. O ser humano é uma tricotomia. Então nós temos que lutar para manter o corpo, a alma e o espírito irrepreensíveis para a vida de Jesus, porque o ser humano é um ser integral, é corpo, alma e espírito. E quem vai ser arrebatado? Corpo, alma e espírito. Quem vai morar na Nova Jerusalém? Corpo, alma e espírito, só que um corpo transformado, um corpo espiritual, corpo celestial. Não é? Agora, quem é que vai para o inferno? Quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou quem aceitou e deixou o mundo vencer, deixou a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida vencer, está em pecado, então vai ser condenado. O que vai para o inferno? Corpo, alma e espírito. É um ser integral. Um corpo que é um corpo transformado, capaz de suportar o sofrimento no lago de fogo e enxofre para sempre, na eternidade. A alma que pecar, esta morrerá, está bem claro. Essa alma condenada. Satanás tem a alma? Tem. Se ele tem poder de decisão, ele foi capaz de decidir se rebelar contra Deus, ele tem uma alma. Satanás é espírito? É espírito. E vai para o lago de fogo e enxofre. Tem pessoas que pensam, não, espírito não sei o que. Não, vai. É corpo, alma e espírito, é o ser integral. Esse espírito com letra minúscula. Foi dado ao homem. Então cuidado. O ser humano é um ser integral. Cuide bem. Espírito, alma e corpo. É assim que o ser humano tem que viver. Primeiro espírito, segundo alma, depois corpo. Então alimente o seu espírito orando. Alimente a sua alma lendo, estudando a Bíblia. O seu corpo, pelo contrário, tire, jejue. Porque quando a carne está fraca, o espírito fica forte. Então é comum e deve ser comum na sua vida essa prática do jejum, do estudo da Bíblia e da oração.
Então, os três inimigos do homem: carne, o diabo e o mundo. Carne, dos desejos carnais que tinha antes. O diabo, porque ele vem tentando para que o homem volte ao pecado. E o mundo, porque o mundo atrai as pessoas, as coisas do mundo atraem. Então, a atração que pode ser fatal, pode levar você a se distanciar de Deus, pode levar você a até morrer, sem Deus, sem paz, sem salvação, mesmo depois de ter conhecido a salvação. Então, tome cuidado com isso, vigie, ore e jejue. Na parte 3 tem uma vida que não agrada a Deus. Tópico 1, viver segundo a carne. Tópico 2, vivendo como espinheiro. Tópico 3, uma vida infrutífera. Então, tópico 1, viver segundo a carne. Se o crente vive dominado pelos desejos carnais, ele não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Fomos criados para glorificar a Deus e frutificar e produzir o fruto do Espírito. Viver segundo a carne causa males e danos à nossa vida e para o nosso próximo. Paulo exorta os crentes da igreja de Corinto para que vivam no Espírito, pois alguns estavam vivendo segundo a carne, de modo que suas ações eram evidentes: inveja, contendas e dissensões. 1 Coríntios 3:3. Paulo deixa claro que os que assim estavam vivendo não poderiam agradar a Deus e ter uma vida de comunhão no Espírito Santo. Sobre a igreja de Corinto, é uma coisa interessante que precisa ficar clara. Paulo não diz assim: vocês aí que têm dons do Espírito Santo estão em pecado. Ele diz que a igreja de Corinto, todos os dons operavam ali, estavam presentes na igreja. Ele não diz que todos os crentes possuíam dons. Então, por exemplo, se nós tivermos 9 pessoas, cada uma com um dom, aí os 9 dons estão presentes na igreja, são 9 pessoas. E Paulo está dizendo que todos os coríntios tinham dons. Então precisa ficar claro isso. Outra coisa, Paulo não diz assim que aqueles que têm dons que estão na prática do pecado. Ele não disse isso. Ele diz que na igreja de Corinto havia pessoas que estavam vivendo em pecado. E ele até aponta uma coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto. E ele diz que aqueles que viam o pecado e ainda concordavam com o pecado, ele diz que essas pessoas eram carnais. Por quê? Porque não disciplinavam aquele que estava em pecado. Já pensou? Olha a igreja hoje. A quantidade de pessoas que tem na igreja hoje que precisavam ser disciplinados e não são. Por quê? Dá um bom dízimo, uma boa oferta. Olha só, Paulo diz que essa igreja é carnal porque não corrige aqueles que estão vivendo em pecado. Hoje nós estamos vendo uma igreja que não há mais uma disciplina, não há correção. Existem muitas pessoas vivendo em pecado na igreja. E ninguém corrige, ninguém disciplina. E a maioria está assumindo cargos, está assumindo liderança na igreja. Pessoas que estão em pecado. O que tem de gente em adultério sendo pastor? O que tem de gente vivendo em adultério, dirigindo departamento e igreja? É uma coisa tremenda. E aí, um sabe que o outro faz, e ele faz também, então se tornam amigos íntimos. Vivem uma amizade terrível. Se amam muito mesmo, porque um concorda com o outro. Aí o outro que quer viver no Espírito não concorda, é inimigo dessa turminha. E a turminha está na liderança. Está acontecendo muito isso na igreja hoje. Muito, mas é muito. E aqueles que têm dinheiro, então, estão governando, mandando e desmandando. E, na maioria das vezes, estão em pecado. Mas tem muito dinheiro. E isso é uma realidade na igreja de hoje. Em toda parte.
Por incrível que pareça, a Bíblia tem um critério para escolher pessoas para liderarem. E o critério é o quê? Pessoas cheias do Espírito Santo. É o principal critério. E a igreja está colocando hoje pessoas que nem batizadas no Espírito Santo são. Eu não sei que comunhão a pessoa tem com o Espírito Santo. Porque nem batizado é. Porque não se submete a Jesus. Não se submete ao Espírito Santo. E Jesus sabe, gente, ele conhece lá dentro. A pessoa não é batizada nem à toa, não. A pessoa é batizada, não está falando em línguas todo dia. O que tem aí? Tem alguma coisa por trás disso. Por quê? A explicação é simples. Não existe comunhão. Isso é pecado que está por aí. E é fácil de se detectar isso. Como é que a pessoa vive 20, 30 anos de crente, lendo a Bíblia, estudando, e não consegue ser usado no dom do Espírito Santo? Por que será? É claro que é uma vida de pecado, que não agrada a Deus. Deus não vai usá-lo mesmo, não. E essa turma fica falando mal dos outros que Deus usa, que tem comunhão com Deus. Por que existe hoje aí, por exemplo, o calvinismo? A pessoa não é batizada no Espírito Santo, ele cria uma doutrina para aqueles que não são batizados no Espírito Santo. E aí acontece o que está acontecendo hoje. Tem a turminha espiritual e tem a turminha anti-espiritual. Mas a turma anti-espiritual, é claro, é muito maior. Então, a turma que anda orando, jejuando, estudando a Bíblia, fazendo a obra de Deus, ganhando almas, é a mínima, são a minoria da igreja. Pode olhar, numa congregação de 500 pessoas, tem lá 20 que estão trabalhando, produzindo alguma coisa. O resto querem viver de banquete em banquete, de festa em festa, querem aproveitar a vida, só vão lá no domingo,